Bem-vindo ao futuro do conhecimento facial. Apresentamos a você a FaciaFlix, a maior plataforma de estudos da face online do mundo. FaciaFlix. Então, meninas, eu estava falando para vocês, né, numa aula introdutória, eu posso definir a fáscia de diferentes formas, né? Uma das formas que eu posso definir a fáscia é uma fáscia anatômica. Depois eu posso definir a fáscia de forma embriológica. Depois eu posso definir a fáscia de forma bioquímica. Depois eu posso definir a fáscia de forma histológica. Depois eu posso definir a fáscia de forma holística, forma holográfica, né? Então, quando eu passo a um nível profissional, aquela história de pelanca branca, esponjinha branca que reveste, que tá lá, vai ficar para trás de vocês, né? Agora a gente vai falar do nível, por exemplo, anatômico. Como que eu defino a fáscia em um nível anatômico, né? O flip chart para cá. Ai, obrigado, Hugo, valeu. Valeu. Então, como eu posso definir a fáscia no âmbito de anatomia, né? Como que você define fáscia anatômica? Como você definiria uma fáscia de forma anatômica? Onde está a fáscia na anatomia? Onde está a fáscia, né? E aí a gente começa então a pensar que fáscia, ela é onipresente. Se ela é onipresente, né, ela está em todas as células, né? Ela tem que ter uma certa organização. Ela é uma organização fractal, tá? O que seria essa fractal? É como se fosse um quadradinho que eu estou explicando para vocês, dentro de outro quadradinho, dentro de outro quadradinho, em todas as escalas de dimensões. Só que esse quadradinho, eles têm uma linha de conexão. Então, o que eu estava falando para vocês? Quando a gente está falando de fáscia, né? E a gente movimenta a membrana superior, que nós estamos falando de anatomia, nós estamos falando de membranas, né? Eu movimento a membrana superficial. Essa membrana superficial, ela tem conexões com um semimaterial, que seria a nossa mente, e também teria conexões com o nosso emocional, tá? Então, você desloca, elas estão conectadas, né? Então, quando você desloca uma membrana, que você consegue deslocar ela fisicamente, membranas semimaterial e extrafísica são movimentadas, assim como as camadas físicas são movimentadas, tá? E quais são essas camadas físicas na forma de anatomia? Porque o que importa pra gente aqui, eu falo da face holística, holográfica, mas eu não dou atenção para ela, eu só falo que eu sei que existe para que vocês saibam tratar a face de forma sacral, tá? Mas o que importa para mim já é essas camadinhas pretas aqui que está falando de anatomia, né? Então, onde que está a face? Então, eu vou começar a olhar a face no aspecto maior dela. Qual que é o aspecto maior? O maior órgão do corpo humano, que é a nossa parte superficial e ainda é a nossa pele, né? Nós vamos ver que ela não é o maior órgão é a face, né? Que a face, para ela se definir como órgão, ela precisa ter células características de órgão exclusivo que compõe aquele órgão, né? Então, as células da face são os fibroblastos. Então, onde tem fibroblasto, tem face, o seu órgão está lá. Mas vamos falar de um órgão partido, que seria a nossa membrana da pele. Então, quando você tem a membrana da pele, né? Suponha que você tem uma membrana aqui. Essa membrana é a sua derme, a sua epiderme, né? E depois você tem aqui uma outra membrana, né? Que na verdade são camadas bilaminares de fáscia, tá? Então você tem uma camada bilaminar de fáscia, que é a sua epiderme. Depois você tem uma outra camada bilaminar de fáscia, que é a sua derme, tá? E depois você tem uma outra camada de fáscia, bilaminar de fáscia, que é a sua hipodérmica. Então, aqui é a derme, aqui é a minha hipodérmica. E depois eu já tenho uma outra camada bilaminar de fáscia, que é o meu músculo, né? Dentro do músculo, ele vai ter outras camadas fractais, né? Que, por exemplo, aqui, ó. Tem um feixe, né? E aqui eu tenho o epimísio, aqui eu tenho perimísio, aqui eu tenho o endomísio, né? E assim por diante, eu tenho outras membranas, né? Até que eu chegue na célula do músculo, células musculares, né? Então, até que eu chegue lá, eu tenho membranas e eu tenho essas membranas. Só que essas membranas, elas são conectadas por fáscias interesestruturais. Eu tenho a face interesestrutural entre as camadas bilaminares de células, de tecido, né,
como eu também, essa aqui eu estou desenhando desenhando a camada interestrutural, né? Então essas seriam minhas camadas interestruturais. E eu ainda tenho uma outra camada que a gente chama de interestrutural também, porque ela tem a mesma característica de interestrutural, só que ela conecta as membranas. Elas estão aqui, elas estão aqui, elas estão aqui. Por que é importante a gente conhecer a anatomia da face dessa forma? Vocês vão ver que quando a gente faz um estiramento, né, eu tenho que deslocar membranas primeiro, e essas membranas deslocadas vão caracterizar a porcentagem de estiramento que eu estou fazendo no meu paciente. Então você tem as suas camadas de tecido, né, que vão falar sobre a anatomia. Só que elas não, aqui eu estou olhando o tecido da macroestrutura, né? Assine a FaciaFlix agora e tenha acesso completo a 10 certificações contendo mais de 468 horas de aulas gravadas e editadas para você assistir como quiser e quando quiser.